E aí, meu chuchuzinho do Papo de Gel, como é que estamos? Que satisfação, que alegria, que prazer tê-los aí para mais uma aula de geografia para falar de quem delas? As migrações pendulares. Quem nunca deu uma pendulada por aí, não é mesmo? Eu sou um exemplo nato de pendulante, de migrante pendular, tá? E aí, olha só, a gente já falou aqui no Papo de Gel de outras migrações importantes. É importantíssimo, é inadmissível que alguém que vai fazer uma prova de Enem de vestibular não saiba o que é êxodo rural, que já tem aula aqui no Papo de Gel, e o que é migração pendular. Tem que saber, na ponta da língua. Pô, muito importante, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa migração importantíssima aí, que são as migrações pendulares. E aí eu coloquei aqui a ideia de migração pendular, lembra um pêndulo, tá aqui o pêndulo, não sabe o que é um pêndulo? Tá aqui o pêndulo, vai e volta, vai e volta. A ideia geral de migração pendular é o quê? Deslocamentos diários, tá? Ou quase diários, pega os dias úteis pelo menos, da população por motivos de, basicamente, trabalho e ou estudo. Tem um outro fator que muitas vezes não é considerado quando se trabalha com migração pendular, mas poderia ser inserido, que é o deslocamento de população em busca de serviços de saúde. Né? Então, geralmente, indo para a cidade principal, para a metrópole, onde tu tem maior oferta de serviços de saúde, hospitais de maior porte e tal, e essa galera vai fazer o movimento de ida e volta com uma certa frequência. Mas, a grosso modo, né, os motivos principais que vão fazer com que essa galera saia de uma cidade e vá para outra, trabalho e estudo. Então eu coloquei essa imagem, que eu reutilizo ela várias vezes, porque deu um trabalhão desenhar isso aqui. Tem a cidade C, a cidade X e a cidade M, que é M de metrópole, que é a cidade maior, seria a cidade no topo da hierarquia urbana, ou próxima ao topo da hierarquia urbana, e por aí vai. E o que acontece? A ideia desse desenho ali, dessa ilustração, é entender que são cidades próximas, são cidades conurbadas. Conurbação. Lembra o que é isso, meu chuchuzinho? É inadmissível que o aluno chegue lá na hora da prova sem saber o que é êxodo rural, migração pendular e conurbação, tá? Então, conurbação, tem vídeo aqui no Papo de Gel, no canal, sobre conurbação, mas só lembrando, é quando essas cidades próximas, né, elas crescem tanto, se interligam, se conectam, e elas passam a ter, então, uma interdependência entre elas, as cidades conurbaram. E o que acontece? À medida que a rede urbana, certo? Cresce, ou seja, a conexão entre as cidades cresce, ela adquire, essa rede urbana adquire complexidade, certo? A exemplo das áreas conurbadas, tá ali o que a gente está falando de conurbação. E aí que vem um ponto importante, olha só, as migrações pendulares, elas são, em boa medida, fruto dessa complexidade, tá? Como assim? A gente tem um conceito na geografia, e aí ele aparece, nos ilumina. Beijo, Miltinho. Milton Santos já falava da questão dos fixos e fluxos, tá? Na questão urbana. O que seriam esses fixos e fluxos? Os fixos seriam a infraestrutura, basicamente a infraestrutura que conecta essas cidades. Então eu estou pensando aqui, por exemplo, nessa ilustração, as ruas, as pontes que vão ligar a cidade C com a cidade M, né? A ideia de transmissão de comunicação, de energia. Esses fixos poderiam incluir sistema rodoviário, ferroviário, hidroviário, metroviário, por aí vai. São os elementos da infraestrutura que permitem essa conexão, geram essa rede urbana mais complexa, né? Porque a gente tem uma infraestrutura conectando essas diferentes cidades. E a partir desses fixos bem estabelecidos, a gente passa a ter a ocorrência dos fluxos, que é o que circula por essa infraestrutura. Produtos, serviços, informações, capitais e pessoas. Então, quando eu estou pensando em uma área conurbada, tá? Que nem essas três cidades aqui, eu tenho fixos bem estabelecidos, talvez não, assim dizendo,
Poderia dizer, nossa, mas que maravilha, que perfeição de fixos. Mas tá bom, permite com que os fluxos aconteçam. Ou seja, já mostra uma rede urbana mais complexa. E é exatamente nessa circulação, nesses fluxos que a gente vai ter nessa área conurbada, que tu vai ter a galerinha saindo da cidade C para vir trabalhar na cidade M, porque a cidade M é a metrópole, lembra que eu acabei de falar? Então ela tem uma oferta maior de serviços, de trabalho, de empregos, oportunidades de estudo. Isso vai fazer com que essa galera saia de manhã cedo, venha para cá, trabalhe na cidade M, ou estude na cidade M, no final do dia retorna para a cidade C, tá? Então, essa ideia aqui, ela vai ser importante, tá? Bom, aí o que acontece? Entendemos que em áreas conurbadas, a migração pendular, ela é muito comum, muito comum. Nem tem, não precisa ser uma área assim, nossa, que conurbada aquela região, beleza, mas a migração pendular já começa a aparecer, certo? Dá uma olhadinha aqui então. Eu peguei esse exemplo aqui de conurbação, né, que é a região metropolitana de Porto Alegre, ou parte bem limitada, né? A região metropolitana de Porto Alegre hoje contém 31 municípios, contando com Porto Alegre. Aqui aparece uma parte bem pequenininha. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar uma outra caneta, essa aqui vai aparecer. Vai. Porto Alegre, né? Das cidades da região metropolitana que está mais no topo da hierarquia urbana. Aí a gente tem outras aqui, ó, como por exemplo, Viamão, faz parte, Alvorada, né? Gravataí, Cachoeirinha, tem aqui Glorinha, tá? Mais distante, mas está conurbado a Porto Alegre, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, cada vez melhor e mais bonita, Canoas, Esteio e vai, né? Dois Irmãos, Estância Velha, Sapiranga, São Leopoldo, por aí vai, tá? O que acontece? Chuchu, percebe que houve uma conurbação intensa nessa região, principalmente nesse núcleo aqui, ó. Tanto que a conurbação foi tão intensa que a mancha urbana de várias cidades se conectou, tá? E, obviamente, que a gente passa a ter uma circulação de pessoas muito grande. Então, olha só, com o crescimento das cidades, vão surgindo núcleos urbanos nos quais a maior concentração, tá, de atividades industriais, comércio, prestação de serviços, né? E aí tu pensa em Porto Alegre sendo essa cidade que gera essa dinâmica mais complexa da economia. Em relação às outras áreas, contribuíram para que esses núcleos se tornassem uma referência para as regiões próximas. Então, vai se tornar referência, Porto Alegre se torna referência para Eldorado, Glorinha, Gravataí, Sapiranga, por aí vai, certo? E isso estabelece uma relação hierárquica, e é a tal da hierarquia urbana, com as regiões satélites ou cidades satélites. E aí que vem um termo que é bom tu estar ligado quando se fala em migração pendular. Cidade satélite ou região satélite, tá? São aquelas cidades, por exemplo, no exemplo que a gente usou antes, a cidade C, a cidade X, né? Naquela ilustração que eu fiz, seriam cidades satélites. A cidade principal seria a cidade M, aquela cidade C é a cidade X, cidades satélites. Aqui, por exemplo, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, seriam cidades satélites e a gente tem elas orbitando ao redor da cidade mais importante dentro dessa lógica de dinamismo econômico e tal, que é Porto Alegre. E tu pode considerar isso para qualquer outra região metropolitana ou aglomeração urbana no Brasil. Tu pode pensar isso para Grande São Paulo, para Grande Rio de Janeiro, para Grande Salvador, para Grande Fortaleza. Tu pode pensar isso para região integrada de desenvolvimento econômico de Brasília e entorno. Enfim, isso é comum. Tu tem as cidades satélites. E aí o que acontece? Essas cidades satélites, elas vão se tornar o que a gente vai chamar também cidades dormitório. Elas podem ser consideradas cidades dormitório para o cara que é o migrante pendular. É o cara que, por exemplo, mora em Alvorada, tá? Mas todo dia ele vem para cá. Não, eu vou pegar outro aqui. Eu vou pegar Canoas, porque quando eu vou para Porto Alegre trabalhar toda semana, eu tenho prazer de ficar em engarrafamento e é o que eu quero usar. Então, assim, o cara que sai de Canoas ou Esteio, ele vem para cá todo dia para trabalhar em Porto Alegre, né? Não é todo morador de Canoas que faz isso, mas em grande parte sim, tá? Aí esse cara vem para Porto Alegre, trabalha aqui, no final do dia, retorna, vai e vem, o pêndulo, tal do pêndulo, o migrante pendular. E aí, por que isso? Por que esse cara não mora em Porto Alegre, então? Por que se ele vai trabalhar, você vai estudar em Porto Alegre, por que ele não mora em Porto Alegre, pô? Né? Em vez de ficar trancando congestionamento aí na entrada de Porto Alegre de manhã cedo.
Chuchu, porque a gente tem uma questão importante que é a tal da especulação imobiliária, tá? Ou seja, no momento que tu tem uma procura muito grande de gente, de uma demanda muito grande por imóveis em Porto Alegre, porque o pessoal está indo para Porto Alegre, a especulação imobiliária vai tocar esse valor do imóvel para compra ou para aluguel lá para cima. Se torna caro morar na cidade principal, né? E quem está vindo para cá, para essas regiões, vai dizer o quê? Pô, não tenho grana para morar em Porto Alegre, o que eu faço? Vou morar numa cidade vizinha, que é mais em conta, que é mais barato, vou para Canoas, vou para Eldorado, né? Fica mais longe, mas enfim, né? A gente dá um jeito. Vai para Viamão, vai para Gravataí. Então, esse cara, né? Talvez não tenha a grana, ou enfim, ele já morava ali na cidade vizinha. Mas o trabalho, a maior oferta de trabalho, de emprego, tá na metrópole. Ele vai para lá, ele vai fazer esse movimento diário, tá? Isso é a migração pendular. E aí, é o que eu estava querendo colocar antes, é isso. Vai gerar uma série de consequências, certo? Antes, só de voltar aqui um ponto importante. Duas coisas que eu quero mencionar aqui com vocês. Chuchu, se a gente pegar as principais regiões metropolitanas do Brasil, tá? As principais regiões metropolitanas do país, cerca de 40, olha só, cerca de 40% da população das cidades satélites trabalham ou estudam na capital. Então, pegando Porto Alegre, nesse exemplo que a gente está usando aqui, né, é isso, é essa lógica de quem mora nessas cidades vizinhas, que para essa pessoa que vai ser um migrante pendular vai ser uma cidade de dormitório, a gente estão trabalhando ali ou estudando em Porto Alegre. Então, pô, pega as regiões metropolitanas, as principais regiões metropolitanas do Brasil, em média, 40% da população dessas cidades satélites vai morar, ou vai morar, perdão, vai estudar ou vai trabalhar exatamente na metrópole. É muita coisa, tá? E tem um outro termo que a gente pode utilizar para migração pendular, e eu vou tomar liberdade, vou voltar até um pouquinho aqui, tá? E vou colocar aqui em cima, que aqui está migração pendular, né? Que é um termo chamado commuting. Basicamente a ideia de migração pendular, só que em inglês. Mas a maior parte das vezes que esse termo, tá? Commuting aqui aparece, é a ideia de uma migração que vai acontecer, uma migração pendular que acontece entre cidades vizinhas, cidades conurbadas, mas de países diferentes. Então, por exemplo, o cara que, sei lá, vai, por algum motivo, ele mora ali em Foz do Iguaçu, né, oeste do Paraná, e todo dia ele tem que atravessar a Ponte da Amizade para trabalhar ali na... Esqueci o nome da cidade agora. Ciudad del Este, no Paraguai, do outro lado da ponte. Então ele vai lá, né, trabalha, ou ele mora em Ciudad del Este e atravessa a Ponte da Amizade todo dia para vir para Foz do Iguaçu e trabalhar em Foz do Iguaçu. Então esse cara que está atravessando a Ponte da Amizade todo dia para trabalhar ou estudar, ele está realizando uma migração pendular? Tá. Mas como são países diferentes, normalmente é utilizado o termo em inglês, então commuting, ou sei lá como é que se fala isso aí em inglês, certo? Bom, falando das consequências dessa migração pendular, olha só, a gente tem basicamente o fluxo intenso, né, de veículos entre a cidade de dormitório e a cidade de estudo ou trabalho. Então, olha só, grandes engarrafamentos, isso aqui que eu pego toda vez que eu vou para Porto Alegre trabalhar, é isso aqui que eu pego de manhã cedo quando eu estou chegando, porque a galera vindo ali de Canoas, São Leopoldo, Esteio, chegando em Porto Alegre também comigo, então fica tudo trancado, e quando eu saio de Porto Alegre no final da tarde para voltar para casa, é o mesmo perrengue que eu pego que vocês estão vendo aí na imagem. Eu vivo isso aqui constantemente. Grandes engarrafamentos devido ao movimento intenso e concentrado em horários específicos, e aí aquela lógica do pessoal indo para a cidade principal no início da manhã para trabalhar ou estudar, e depois na saída. Então tu vai ter essa imagem aqui que vocês estão vendo ali, eu trouxe, já está trancado dos dois lados, daí para sair, para entrar, mas enfim, tá? Mas geralmente é isso, é o pessoal indo de manhã cedo e saindo no final da tarde, certo? E, obviamente, a gente tem um predomínio, repara aqui na imagem, né? Os veículos individuais predominam e, consequentemente, a poluição do ar em função, né, do grande fluxo de automóveis que vão queimar combustível fóssil, e aí, né, a poluição vai ficar extremamente elevada nessas áreas,
certo? Então, e duas grandes consequências que a gente pode pensar. Essa primeira aqui, sem sombra de dúvida, meu chuchuzinho, é a principaleta. Não tem que tá? Mas tem a questão da poluição também, que mais ou menos caminha junto com essa questão dos grandes engarrafamentos. E aí tu pode ir além. Quais as consequências desses grandes engarrafamentos na dinâmica social, na dinâmica econômica daquele local? Porque isso aqui acarreta consequências também, né? Então, pô, tu imagina assim, para quem tá no trânsito, olha o estresse. Tu tem um tempo de deslocamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um tempo de deslocamento muito grande, né, da tua cidade onde tu reside para tua cidade de trabalho ou estudo. E isso gera estresse, gera cansaço, fadiga. Olha, por exemplo, na questão econômica, um congestionamento que nem esse, agora tu imagina o quanto isso impacta, por exemplo, na questão da produção industrial, vamos pensar assim. Ou até, de certa maneira, a gente poderia pensar na questão do comércio também. Mas imagina, tá lá o cara com uma empresa, uma indústria, aí ele tem que receber matéria-prima para as máquinas trabalharem ali, e aí o caminhão do cara que está trazendo a matéria-prima está aqui, ó. É esse caminhão aqui, tá parado no trânsito. A produção vai ser onerada porque o caminhão da matéria-prima, que vai trazer a matéria-prima, não chegou. Ou o produto já foi feito, sei lá, canequinhas do Pantera Negra, né? E aí tem que mandar, tem que levar para as lojas. E aí o caminhão que está com a caneca está parado no trânsito, atrasando a entrega da mercadoria. Isso gera um impacto econômico. Então, dá para ir além quando a gente está pensando, né, nas consequências da migração pendular, não só o engarrafamento, mas as consequências desse engarrafamento. Tá? E por isso a gente vai ter, por exemplo, muitas empresas começando, desde os anos 80 e 90, aqui no Brasil, a buscar alternativas ou se instalar suas partes, suas plantas fabris em outras áreas que não tenham esse problema aqui, né? A tal da desconcentração espacial da indústria, tá? Aí olha só que eu coloquei aqui, ó. Tempo de deslocamento nas regiões metropolitanas. Olha que loucura. Tá? Tudo bem, a pesquisa é um pouco antiga, eu tentei procurar dados mais atualizados, não encontrei, mas olha só. Veja a evolução do tempo médio, deslocamento casa-trabalho nas regiões metropolitanas do país, algumas delas, tá? Então, olha só, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Belém, Bezonte, DF, Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? O tempo médio é esse aqui, ó, tá? Ó, tempo médio em todas as áreas metropolitanas, 41,7, 41 minutos e 7, tá? Cara, tempo de deslocamento na região metropolitana. Repara que Porto Alegre já vai ter um tempo médio um pouco menor, ó, né, do que a média das regiões metropolitanas. 30 minutos, quase 40, 31 minutos ali. Agora tu vai pegar aqui São Paulo, rapaz, São Paulo e Rio de Janeiro, eles estão acima da média das regiões metropolitanas. O Rio de Janeiro aqui, pô, eu pisquei em cima, quase 50 minutos de média de tempo de deslocamento. Cara, é loucura demais. Tá louco, é quase uma hora, né? Pô, e é o tempo médio. É o tempo médio. Quer dizer que tem gente que demora bem mais que isso, tem gente que vai demorar menos. Então, olha isso, tá? É muito doido. E isso tem a ver com a questão das migrações pendulares. Ah, mas dá para resolver isso? Dá para amenizar. Dá para amenizar. Então, dentre as possíveis soluções ou medidas mitigadoras, né, o que a gente poderia considerar, né, para atenuar esses congestionamentos, por exemplo, tá? A gente tem aqui a necessidade de integração de linhas de transporte coletivo, o que facilitaria, talvez abandonasse um tanto a questão dos veículos individuais. Aí essa charge aqui eu acho ela massa pra caramba para trabalhar essa lógica. Diferentes modais de transporte coletivo, então tu vai ter o ônibus, tu vai ter o metrô, tu vai ter o trem urbano, né? Trens com maior velocidade, talvez melhorasse. Obviamente um transporte coletivo de boa qualidade, certo? E olha só, a possibilidade de conexões faz com que linhas mais lotadas se desafoguem e em um país tão dependente do transporte rodoviário como o Brasil, isso pode ser a diferença para se ter um trânsito mais fluido e com menos poluição. E aí dá uma olhadinha aqui, ó, nessa tabela, a participação modal de viagens em metrópoles selecionadas, tá? Então tem aqui, ó, caminhada ou bicicleta, quem faz esse movimento ali, tá?
transporte público, metrô, trem, ônibus e transporte individual. Aí repara que Curitiba, por exemplo, tá aqui, ó, tem uma galerinha ali que caminha, vai de bicicleta, pô, beleza, quase a mesma quantidade que vai, né, de transporte público e basicamente 50% ali da galera indo de veículo individual. Aí tu vai ver aqui, ó, Campinas, né, Distrito Federal, aí tu vai ver aqui Bezonte, né, vamos ver aqui, ó, São Paulo, Manaus, Salvador, Rio de Janeiro, Recife. Aí tu vai ver que Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, é o que mais utiliza veículo individual, né? Aí transporte público, vamos ver aqui, ó, quem mais utiliza? Pessoal, galerinha do Rio de Janeiro, ó. Aqui, ativo, né? Caminhada ou bicicleta, quem mais utiliza aqui? Olha só, e pessoal de Recife. Tá? E aí tu tem a média nacional aqui embaixo. Massa, né? Então, são medidas que vai fazer uma prova do Enem, às vezes o Enem pode trabalhar isso, até mesmo na redação, né? Como desafogar esses trânsitos, enfim, se bem que não seria um tema tão legal assim, mas tu pode ter essa ideia de buscar uma solução alternativa, pode estar numa questão de Enem. Show? Bora para aquele momento delícia? Vamos fazer exercício? Ai, quem não sabe, eu separei alguns, são 6, tá? Mas a gente vai fazer aqui, vai ver que é bem barbadinho, não tem que querer queixar. Primeiro, da PUC do Paraná, tá? Leia o trecho a seguir. Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 conduções, olha isso aqui. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu estás aí admirado ou estás querendo roubar? Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber e para aumentar o meu tédio eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Bom, essa parte aqui vai te dar uma barbada. Óbvio, né? A temática da nossa aula, então não tem como ser outra resposta. No texto identifica-se um movimento migratório, e é isso que ele está falando aqui, ó. Tá? Que vai ser o quê? Êxodo rural, migração sazonal, migração pendular, transumância, migração de retorno. Pô, êxodo rural não pode ser, óbvio, né? Aí tu vai pensar assim, ó, Chuchu, migração de retorno é uma migração que a gente tem no Brasil, mas ela tende a ser, ela está muito marcada nos últimos anos, a pessoal saindo, especialmente da região sudeste, especialmente de São Paulo, e indo de volta para a região nordeste. Antigos nordestinos que tinham saído da região nordeste em décadas anteriores, foram para São Paulo atrás de trabalho, emprego, aquela coisa toda, e hoje, com o desenvolvimento econômico da região nordeste, estão retornando, migração de retorno, daí não fecha, tá? Aí vem aqui, ó, migração sazonal e migração de transumância. Migração sazonal e transumância são migrações que são periódicas, são em momentos do ano de acordo com questões estacionais. Período mais quente ou mais frio, período mais chuvoso ou mais seco, tá? Então, não feche com o que a gente tem aqui. Depois a gente vai fazer, mais adiante, vou fazer uma aula falando de migração sazonal e transumância, da diferença delas. Mas a resposta vai ser letra C, migração pendular. Mesmo porque a aula é sobre, ó, adivinha, migração pendular. Vamos lá. Olha essa aqui da URGS 2014. Vamos mudar a cor da caneta aqui. A manchete e a imagem... Ó, isso aqui que eu vivo, ó. A manchete e a imagem abaixo retratam uma cena que se repete cotidianamente na BR-116, é exatamente aqui que dá a tranqueira. Estrada que liga Porto Alegre a municípios da região metropolitana. Beleza, tá ali, ó, congestionamento aumenta nos dois sentidos, é a tranqueira toda. Entre os inúmeros fatores que causam essa situação, pode se deslocar o fluxo de pessoas residentes em outros municípios que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar na capital. Esse movimento vai ser o quê? Pô, chuchuzinho, não tem que querer queixar, né? Migração pendular. Tá? E repara, olha só, eu vou voltar aqui, olha essa da PUC, olha as alternativas. Olha essa aqui da URGS. Olha as alternativas. Geralmente é assim, né? Quando eles vão te cobrar uma migração, o nome da migração, as outras alternativas é quase a mesma coisa, ó. Olha só, êxodo rural, transumância, emigração é quem sai, né, de um lugar, e êxodo urbano é o pessoal que sai da cidade e vai morar no campo. É o contrário do êxodo rural. Então, as alternativas geralmente são as mesmas, não muda muito. Então, tu tem que saber o que é cada migração para conseguir excluir elas. Não tem problema, tá? Essa 2 aqui, letra B de barbadinha. 3, Unicamp, mudar a cor da caneta, vamos de roxo. Unicamp 2017. O estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil, tá, do IBGE lá de 2015,
e identificou 294 arranjos populacionais no país. Isso já foi atualizado, tá? De diferentes escalas e naturezas. O arranjo populacional da região metropolitana de São Paulo é caracterizado pela extensão e intensidade de seus fluxos, por causa dos fixos, de aproximadamente 1.750.000 pessoas. Nossa senhora, é uma galera. Rapaz, quase 2 milhões de pessoas deslocando-se cotidianamente entre os municípios que compõem o arranjo para estudar e trabalhar. Basicamente a região metropolitana de São Paulo. Cara, quase 2 milhões de pessoas. Como é que não vai ficar congestionado o troço? É impossível. Essa dinâmica espacial é melhor explicada pelo conceito do que? Migração interna, movimento pendular, já marcou a letra B de novo, tá? Migração urbano-urbano, tá? Migração urbano-urbano, como assim migração urbana? Não é isso? Eu saio da cidade de dormitório e vou para a metrópole, não é urbano-urbano? É, mas a ideia de migração urbano-urbana é quando tu deixa de morar numa cidade e vai morar em outra cidade. Eu realizei um movimento migratório urbano-urbano. Eu saí de uma cidade, que era Caxias do Sul, onde eu nasci e tal, e fui morar em outra cidade, em Porto Alegre, onde eu estudei. Aí depois eu realizei de novo essa migração. Saí de Porto Alegre e fui morar em outro lugar, que é onde eu moro agora, que é Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. Então, eu realizei migração urbano-urbano. Mas agora eu realizo uma migração pendular, que é todo dia eu saio da minha cidade para trabalhar, vou para outra cidade, trabalho, volto. Entendeu? Então a migração urbana-urbana é tu deixar de morar numa área urbana e ir morar em outra área urbana. E ó, as alternativas, né? Migração sazonal, migração interna. Se tivesse alternativa E, na Unicamp teria colocado êxodo rural, obviamente, tá? Não foge muito disso. Claro, tem algumas outras questões, eu coloquei aqui só para reforçar, né? Para tu perceber como as provas vão trabalhar, apesar das provas diferentes e tal, muitas vezes elas têm a mesma pegada. Dá uma olhadinha nessa aqui do Enem 2022, recente, hein? Brasileiros levantam mais cedo levam mais tempo de casa para o trabalho. Olha só. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? O IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhos. Lembra aquele gráfico que a gente viu antes? Lembra? Né? Claro, ele era até 2013, isso aqui já é atualizado, tá? Queria saber onde é que eles tiraram esses dados, mas enfim. Tá, onde é que eu parei? Registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora do trajeto até o emprego. Quem vê o Marceleza, chegar ao trabalho, nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias. Antes das 5 horas da madrugada. Acordo às 4h30, saio às 5 horas, pego o trem às 5h20, chego na central às 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Conta, segundo especialistas, são os mais pobres, os que moram mais longe do emprego. E aí é a lógica, né? A segregação socioespacial vai jogando essa galera mais pobre para as áreas menos valorizadas, e aí é a galera que vai ter que pegar mais ônibus, ficar mais tempo no transporte público, né? Para conseguir chegar no trabalho. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Qual? Fluxo de retorno, que é a migração de retorno que a gente falou antes? Não. Migração interna? Não. Mudança sazonal? Não. Olha o movimento pendular, bebê. Daí, deslocamento forçado. De certa maneira, sim, né? A gente é forçado a ir trabalhar, senão a gente não sobrevive. Então, movimento pendular. Tá aí, viu? A pegada é a mesma, quase sempre a mesma. Tem algumas exceções? Tem, mas olha só, olha essa aqui. Olha essa aqui do Enem, ele te deu o texto, vamos pegar o Enem aqui como referência, ele deu o texto e ele quer que tu analise que migração é essa. Beleza. Agora olha essa outra aqui, ó. Olha isso aqui. Enem 2016, essa questão é clássica. Essa imagem aqui, se tu tá estudando para o Enem e nunca viu essa imagem numa questão, nunca fez essa questão, já tá errado, hein? Os moradores de Andaluzas, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria dos bosques ao fim de semana. E sem sair da mesma casa, porque a casinha deles é isso aqui, ó, confortável pra caramba. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel. Se tu vai estacionar o imóvel, ele não é mais imóvel, né? Ele se tornou móvel, mas enfim, antes de curtir o novo endereço, tá? Uma vez implementada essa proposta, afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo.
Antes, a questão de 2022 do Enem, deu o exemplo do Marcelinho, tadinho do Marcelinho, sofredor ali, tá? Como muito brasileiro, aliás, tá? Beleza, e aí, isso aqui, olha só, Marcelo tá vivendo o quê? Migração pendular. Essa questão aqui, mais antiga, de 2016, o Enem trabalhou a mesma lógica, só que ele quer saber essa dinâmica, isso que está no texto e está na imagem, serviria para reduzir que tipo de migração? Êxodo rural? Não, movimento pendular. Aí o Enem está pensando, olha só, ele te deu uma ação mitigadora. Essa ação mitigadora seria o quê? Beleza. Ou o Enem poderia até te colocar o seguinte, ele te coloca uma situação de migração pendular e ele poderia cobrar como resolver, como mitigar essa migração pendular. Ampliação do transporte coletivo, né? Ampliação do sistema modal de transporte e por aí vai. Última questão. Enem 2014. As últimas são tudo do Enem, meu neném. Olha aqui, ó. Pá, toma. Ah, Bezonte do meu coração. E aí tá Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano, né? Até saldo, deslocamento, fluxo de pessoas. Tá, ó. As flechinhas. Vem aqui, ó. Sai de BH, vem para Contagem e volta. Sai de Santa Luzia, tá? Beleza? Olha aqui, ó, pessoal. Vem aqui de Belo Horizonte para Betim e volta, tá? O saldo considera apenas as pessoas que se deslocam para o trabalho e retornavam aos seus municípios diariamente. Que migração é essa? O fluxo migratório representado está associado ao processo do quê? E aí? Inversão da hierarquia urbana. Belo Horizonte perdeu importância para Betim? Não, né? Desconcentração dos investimentos produtivos. Isso é legal, mas a gente está pensando nessa lógica aqui, não é por conta dessa desconcentração dos investimentos produtivos. Quando eu falei antes lá da desconcentração espacial da indústria, que as indústrias começam a partir dos anos 80, 90 a se instalar em cidades médias do interior do país, é isso, ó, desconcentração de investimentos produtivos. O investimento produtivo é o chão de fábrica, é a produção fabril que vai ir para a cidade média, onde não tem tanto congestionamento, os imóveis são mais baratos e por aí vai. Tá? Mas não é isso que está sendo mostrado nessa imagem. Isso existe? A letra B existe no Brasil? Beleza, está acontecendo, mas não é o que está na imagem. Conurbação entre municípios contíguos. O fluxo migratório representado, que nós identificamos como migração pendular. A questão não perguntou qual é a migração. Ele quer saber, tu consegue identificar pelo mapa e pelo texto que isso é uma migração pendular? Beleza, identificamos. Então tá. Essa migração, esse tipo de migração pendular, está associado com o quê? Conurbação entre municípios contíguos? Beleza. Fixos e fluxos mais intensos permitem, então, a dinâmica da migração pendular. Tá? Busca por amenidades ambientais. Se tu já passou por Betim, sabe que não é bem assim, né? E fuga de áreas degradadas. Também não fecha. Ficamos com a letra C. Show? Chuchuzinhos, olha só. Matamos a pau. Cara, migração pendular, que nem eu falei lá no início, tem que chegar numa prova mandando ver, sabendo o que é, porque é importante, pode aparecer e tu não pode aparecer como tema da questão ou como alternativa. E se tu sabe o que é migração pendular, bom, vai ver, isso aqui não tem como ser a resposta dessa questão. Já exclui ela. Por isso tem que estar na ponta da língua. Tá? Ó, já apareceu nos vídeos ali, né? Se tu quiser saber outras coisas, aí, vídeos conectados com o que a gente falou aqui nessa aula. E eu tô te esperando na próxima, tá bom? Um beijo na sola do teu pé, seu pendulante. Nos vemos na próxima aula.